E nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 small caps que estão praticamente de graça na nossa bolsa de valores e são excelentes. De forma muito simples para você entender, são empresas ainda pequenininhas, ou seja, com menores valores de mercado entre as empresas listadas para negociação na nossa bolsa de valores. Mas aí você pode me perguntar, ok, entendi sobre isso, mas qual o sentido de eu investir em empresas com menores valores de mercado? E essa resposta eu te digo em apenas uma palavra: crescimento. E o que eu quero te dizer é que empresas menores, geralmente, elas estão numa fase de crescimento mais acelerado, crescendo mais rápido que o mercado e suas concorrentes e, portanto, ganhando muito mais participação e atraindo cada vez mais clientes. Logo, eu costumo dizer que o investidor, ele precisa ficar muito atento a essas empresas porque elas têm a tendência de oferecer retornos muito acima da média do mercado. Então vamos saber quais são essas empresas, mas antes eu preciso que você responda nos comentários. Qual ação você escolheria para comprar hoje e manteria na sua carteira pelos próximos 5 anos? Letra A, Banco do Brasil. Letra B, Taesa. Ou letra C, Petrobras? E aí, qual das 3? Responde aí nos comentários e vamos embora pro vídeo. Oi, para você que não me conhece, eu sou a Beca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu já quero te pedir de início para você deixar o like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito, mas perceber que de alguma forma eu estou te agregando, considere se inscrever no canal. Toda semana eu venho trazendo conteúdos sobre finanças e investimentos. Então, sem mais enrolação, vamos embora saber quais são essas 3 small caps. Bora lá! A primeira empresa que eu trouxe para vocês é a Companhia Ferro Ligas da Bahia, popularmente conhecida aí como Ferbasa. Para você que não conhece, a empresa foi fundada há mais de 60 anos por esse engenheiro aqui e ela deu início às suas operações na Bahia. E chegando aqui nas unidades de negócio da Ferbasa, percebam aqui comigo que ela trabalha na mineração de cromo, não é mineração de ferro, tá, pessoal? E são esses produtos mais específicos que a empresa trabalha e a diferencia de outras metalúrgicas. Percebam aqui que ela também trabalha na mineração de calcário, quartzo, tem uma produção florestal aqui. E percebam então aqui comigo que Pojuca, que também é um município da Bahia, é onde está localizado o parque industrial da empresa. A Ferbasa, ela segue um modelo de negócio de verticalização. Em relação aqui à mineração de cromita, a empresa, ela conta com cerca de 95% das reservas de cromita existentes no país. E além disso, a companhia dispõe de um território direcionado à produção de cal virgem, como também produção de biorredutor, geração de energia, metalurgia aqui de ferro cromo, metalurgia de ferro silício, conta com 7 parques eólicos e além disso tem mais de 4 minas de quartzo. Isso é um ponto bem importante que particularmente eu admiro demais na Ferbasa, é essa questão voltada muito à educação. José Carvalho Filho, que foi o fundador da empresa, ele trabalhava aqui muito nessa questão educacional na Bahia. E essa fundação aqui, José Carvalho, que foi em homenagem a ele, é voltada muito ao que ele pregava, que é a educação básica de qualidade para crianças e jovens carentes na Bahia. E é aí onde a gente percebe que essa empresa está muito voltada a esses investimentos sociais, o que, na minha opinião, é muito admirável. Então, se você quiser saber mais informações da companhia, acesse o RI da empresa, que lá tem todas as informações, tá bom? Vamos lá. De código FESA4, atualmente a empresa está custando R$ 8,13. Nos últimos 12 meses teve uma variação negativa de 31,76%, está com seu PL de 7,51 e isso significa que em menos de 8 anos você vai ter de volta o que você investiu na empresa de novo no seu bolso, o seu preço sobre o valor patrimonial. E aí, quando a gente observa esse valor em específico, a gente diz que essa ação está descontada e nesse caso está com desconto de 10%. Está com seu dividend yield aqui de 8,43% e esse indicador nos fala sobre o rendimento obtido por essa ação através de dividendos que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses para o acionista. E aí eu já considero que um dividend yield acima de 6%, a empresa já se caracteriza como uma boa pagadora de dividendos. E como eu falei em dividendos,
dados, é claro que a gente está observando aqui o atual, mas o yield médio dela em 5 anos é de 5,80%, que também não é um rendimento ruim e, se você observar, não é tão distante dos 6% que eu acabei de falar. Prestem atenção aqui agora, que a gente está aqui observando o gráfico da cotação, o gráfico da FESA 4, pelo método Discontex. E esse método, ele nos mostra as melhores oportunidades de entrada em uma ação. É claro que nenhum método é perfeito, tá bom? A gente tem que observar vários outros fatores, mas de acordo com a variação e o estresse do papel e outros critérios fundamentalistas que o método usa, nos mostra um bom direcionamento sobre a empresa. Então percebam aqui comigo que em março de 2023 a empresa estava custando R$ 14,46, quase R$ 15. E quando a gente acende aqui e clica nessa parte de entrada, e esses pontos vermelhos aqui que o método nos mostra são melhores momentos de entrada. Percebam que, olhando com mais carinho, esses momentos aqui que acende o ponto vermelho é exatamente quando o papel ele faz fundo no gráfico, o que dá uma excelente margem de oportunidade para nós adquirirmos o papel em um momento bom e barato, tá certo? Mas só lembrando, tá, pessoal, que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativo financeiro. Então percebam que, observando aqui essa performance de preço pelo método Discontex, essa região aqui é exatamente onde a gente está no momento. E outra questão é essa parte aqui, laranja do gráfico, que é em relação ao preço justo de Graham. E é exatamente o que a gente vai falar agora, outros múltiplos de valuation. Percebam aqui comigo que, segundo o preço justo, de acordo com Benjamin Graham, essa ação que está custando por volta de R$ 8,13, e aí a gente tem que entender que a fórmula de Graham é capaz de nos dizer o valor intrínseco de uma ação, mas nunca como fórmula deve ser considerada de forma isolada para a gente tomar uma decisão em relação à compra de uma ação. Então percebam aqui comigo que o preço justo de Graham é R$ 16,78. Segundo esse método, essa ação, no valor intrínseco, era para estar custando esse valor. E outra questão é o ranking da Magic Fórmula de Joel Greenblatt. Essa Magic Fórmula, que é outro método, ele analisa e separa para a gente das mais de 200 empresas que a plataforma Scanner na Bolsa avalia. Essa Magic Fórmula separa as empresas com alta lucratividade e mais baratas da nossa bolsa. Ele une esses critérios e separa por ranking. Então percebam que das mais de 200 empresas, a FESA 4 está na posição 75. Vamos observar agora a questão de dividendos da FESA 4. Percebam então aqui comigo, eu vou ampliar aqui para a gente ter uma noção melhor. Então, em 2022, a gente teve uma porcentagem de dividendos bem acima do que seria aqui a média da empresa. É um resultado aqui fora da curva, então a gente não vai nem observar essa porcentagem de dividendos. Vamos mais considerar aqui o gráfico de 2023, onde a empresa pagou aqui um yield de 7,16%. Porque aí condiz mais com a média e o que ela vem trazendo. E observe aqui que o preço teto e a margem de segurança, de acordo com o Décio Bazin, ele dizia basicamente em seu método que é interessante comprar empresas que paguem no mínimo um yield de 6% ao ano. Então, se a gente for observar aqui em relação à Ferbasa, na janela de tempo de 12 meses, de 3 anos e de 5 anos, em relação ao preço atual da companhia, o yield médio nas 3 janelas de tempo supera aqui 6%. Logo, a gente tem esses valores aqui de preço teto, nos dá também margem de segurança. Observando aqui em relação ao resultado trimestral da FESA 4, percebam aqui que em 2022 a empresa apresentou o maior lucro líquido, chegando a mais de 380 milhões, e esse momento aqui foi um momento de felicidade para a Ferbasa, não só para ela, assim como as demais empresas de siderurgia e mineração. Então, se a gente for analisar o último resultado aqui, o quarto tri de 2023, a empresa apresentou aqui um lucro líquido de um pouco mais de 55 milhões. E como ela é um small cap, esse valor não é tão alto. Então, o que a gente tem que colocar em mente é que o setor de commodity, ele é muito cíclico. Você precisa identificar a pior fase desse ciclo aqui, quando a empresa tem uma baixa lucratividade. E o que acontece? O mercado não gosta de baixa lucratividade. Só lembrando, tá, pessoal? Nada é recomendação. Então, eu vou dizer o que é que eu faço.
quando a manada está vendendo as ações e eu percebo que é uma excelente ação, o que é que eu faço? Eu junto mais ações, eu compro mais ações. É exatamente quando está tudo ruim, porque é aqui que está o ouro. Quando a ação dá uma alta lucratividade aqui, o que eu faço é só receber o que ela trouxe. O que acontece é exatamente aqui, pasmem, mas isso que acontece. É exatamente aqui onde os preços geralmente estão mais esticados, né? A cotação está mais cara que a manada compra. E quando a ação cai, o que é que a manada faz? Vende. A palavra, quando a gente fala sobre o setor de commodity, é paciência. E eu digo ainda mais, se você é agoniado e não entender que esses resultados são cíclicos e fazer exatamente como a manada faz, provavelmente você não vai usufruir em relação à valorização da companhia. Então entendam que o pior momento vem, mas também ele vai embora. E olhando aqui agora, indicadores do balanço patrimonial da FESA 4, percebam então aqui comigo que é uma empresa que tem um patrimônio líquido crescente, mesmo com um ano ruim aqui de 2022, ela conseguiu manter o seu patrimônio líquido. Outro ponto também bem interessante que a gente vai observar é o endividamento da Ferbasa. Percebam aqui no gráfico, bora lá para o gráfico de novo. Quem gosta de gráfico, coloca aí nos comentários. Eu particularmente passei a gostar de gráfico, viu? Prestem atenção aqui comigo em relação à dívida de longo prazo, essa parte marrom. A empresa está com um pouco mais de 199 milhões de dívida a longo prazo, de curto prazo um pouco mais de 72 milhões, e aqui está o seu patrimônio líquido acima de 3 bi. Então é uma empresa que está com um patrimônio líquido muito maior que as suas dívidas. Quando a gente ativa aqui essa opção de caixa, percebam então que o caixa da Ferbasa também é muito maior que a sua dívida de curto e longo prazo. E aqui é mais um ponto que a gente observa e percebe que a Ferbasa está, sim, descontada. E a próxima empresa é a Mitre Empreendimentos, uma empresa que possui mais de 50 anos de atuação no mercado de incorporação e construção civil. O foco da Mitre está nos segmentos de média e alta renda em São Paulo. De código MTRE3, a Mitre, nesse exato momento, custa R$ 4,36. É uma empresa que está custando menos de R$ 5,00. Presta atenção. Ela se valorizou nos últimos 12 meses mais de 34%, está com seu PL de 5,13. A gente já conversou sobre esses indicadores. Se tiver alguma dúvida, só voltar à primeira ação e tudo certo, tá bom? O P sobre VP, 0,47. É uma ação que está descontada. E seu dividend yield é de 16,07%. Então percebam aqui comigo, quando a gente ativa a entrada, já aparece aqui pra gente pontos de oportunidade. E foi exatamente aqui onde o gráfico fez um fundo. Ativando então aqui o preço justo de Graham, percebam, o preço justo está aqui em cima e a cotação está aqui embaixo. Dessa forma, toda vez que a gente analisar aqui esse intervalo de cotação, a gente observa um bom potencial aqui em relação ao preço justo de Graham. E é exatamente o que a gente vai olhar agora. Bora lá. Percebam então aqui comigo, preço justo R$ 13,06, apresentando aqui uma margem de segurança de quase 200%. E no ranking da Magic Fórmula de Joel Greenwald, a Mitre se encontra na posição 137 das mais de 200 empresas analisadas na plataforma. Vamos observar aqui em relação aos dividendos da Mitre. Bora lá! Em 2023, nós tivemos aqui um excelente resultado em relação à lucratividade da Mitre. Então, percebam que o dividend yield do ano 2023 foi 17,41%. Em 2022 aqui, 7,51%. E em 2021, mais de 12%. Então, percebam aqui comigo, analisando o preço teto e margem de segurança de Bazin, considerando aqui esses 3 anos a esse preço atual da empresa, tem um yield médio de 12,62, bem acima daqueles 6% considerado aqui, ó, por Bazin. E o preço teto, dessa forma aqui, observem, sendo de R$ 9,17, apresentando uma margem de segurança em relação aqui ao método de Bazin de mais de 110%. Então, só observação, gente, que Bazin tem um método, Graham tem outro, Joel Greenwald tem outro, tá bom? São metodologias distintas, com objetivos diferentes. Mas quando a gente une, a gente tem sim um bom compilado de informações sobre a empresa.
tá bom? Vamos lá. Observando o resultado trimestral da companhia, percebam então aqui comigo que no segundo TRI de 2023, nós tivemos aqui um resultado bem acima do padrão, né, da média que a Mitre vem apresentando. E só lembrando que a Mitre está no setor cíclico. Não dá para falar muito em padrões, porque vão ter resultados muito bons, outros resultados não tão bons assim, depois sobe novamente. E é exatamente na mesma linha que eu falei para vocês. É necessário paciência com essas empresas, mas são empresas excelentes. Se você souber aproveitar o melhor momento delas, você também vai ganhar com a valorização da companhia. Então percebam aqui comigo que atualmente o seu lucro líquido está aqui um pouco mais de 17 milhões. Observando aqui o balanço patrimonial da empresa, analisando aqui o patrimônio líquido da Mitre, atualmente está acima de 1 bilhão. Vamos observar agora o endividamento da Mitre. A dívida de longo prazo da empresa e a dívida de curto prazo, ambas são muito menores que o patrimônio líquido da companhia. E só um ponto aqui, observem que em 2024 a gente tem 5 pagamentos que ela vai fazer ainda nesses próximos meses. Então, na minha opinião, uma empresa excelente, mas claro, é do ramo da construção civil e é um setor cíclico. Coloca aí nos comentários se você tem a Mitre ou está pensando em colocá-la em carteira. E a última empresa, não menos importante, é a Irani, uma empresa focada na produção de papel e embalagens de papelão ondulado. Seus produtos, e é um ponto diferencial da Irani, são 100% recicláveis. E uma de suas características principais é ter total controle sobre a sua cadeia de produção, o que acaba tornando a execução do seu serviço mais eficiente e rápida. De código RANI3 ou RANI3, está custando nesse exato momento R$ 9,40, se valorizou nos seus últimos 12 meses 12,50%, está com seu PL 5,88 e o seu PVP aqui de 1,76 e o seu dividend yield 8,30%. E sobre o PVP, quando a gente abre aqui o histórico, a sua média é 1,83. Está aqui um pouco abaixo da média histórica. E outro ponto a ser observado é que em nenhum dos anos, desde 2014, ela apresentou um P sobre VP abaixo de 1. O seu menor aqui foi em 2016, de 1,28. Então o mercado está disposto sim a pagar um pouco a mais em relação a essa empresa. E prontamente, quando a gente olha aqui o nosso gráfico, perceba aqui o estresse do papel da RANI3. Em 2023, ela alcançou aqui mais de R$12. Quando a gente ativa aqui os pontos de entrada, apontou aqui no gráfico um bom ponto de entrada quando ela estava custando R$ 8,58, quando o gráfico aqui fez um bom fundo. Então nós tivemos aqui vários pontos de entrada. Atualmente, percebam que ela está custando R$ 9,40. Então, na minha opinião, ainda assim, é um excelente momento para adquirir a Irani. Claro, né, gente? Nada é recomendação de compra ou venda. Mas, para mim, eu compro Irani até menos de R$10. Observando, então, aqui o preço de Graham, percebam, vai acender aqui. A gente tem o preço de Graham nessa parte aqui acima. E eu já falei para vocês, quanto mais distante a gente tiver esse gráfico do papel da cotação aqui atual, maior vai ser o upside em relação à companhia. Analisando, então, múltiplos de valuation, percebam aqui comigo que o preço justo, de acordo com Graham, é R$ 15,28, tendo um upside, uma margem de segurança mais de 62%. Na forma de Joel Greenblatt, a empresa se encontra na posição 22, ou seja, entre as 30 melhores empresas que têm alta lucratividade e que também é barata. Então vamos lá observar os outros fatores. Está quase terminando, tá, pessoal? Se você chegou até o momento desse vídeo e ainda não curtiu, curte aí, tá bom? Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal.
Bora lá. Em relação aqui aos dividendos da Honey 3, percebam então aqui comigo que em 2023 ela distribuiu um dividendo de mais de 9%, e aí é quando a gente observa aqui o preço teto e a margem de segurança. Percebam então que nos 3 anos estamos com um yield médio de 6,44%, que satisfaz o método de Bazin. Estamos assim com preço teto de 10,09, e é praticamente o meu preço teto. A margem de segurança nesse período base de 3 anos está aqui, ó, 7,34%. Já analisando os 5 anos, a gente tem uma margem negativa e um preço teto aqui de 6,48. Mais uma vez, quem investe em Irani tem que entender que também é uma empresa que tem altos e baixos devido à commodity. Então vamos lá. Em relação aos resultados da Honey 3, vamos observar aqui. Percebam então aqui, nós tivemos aqui um lucro recorde de mais de 228 milhões. Nesse último aqui resultado, tivemos um lucro de 7,095 milhões. Observando aqui o patrimônio da Honey 3, percebam então aqui comigo um patrimônio crescente. A notícia aqui sobre dividendo, percebam que no dia 15 de maio ela vai pagar 39 centavos por ação de dividendos. Se você vai receber, coloca aí nos comentários, #dividendosirani. Observando mais indicadores, ela está com payout de 48,52%, está com a margem líquida aqui de 24,05%, muito positivo, está com um ROI, esse retorno aqui, a gente considera bom, acima de 15%. A empresa está entregando um excelente ROI de 29,96%. E percebam aqui na liquidez corrente, então, que ela está com caixa de 3,75%, o que de certa forma dá uma segurança melhor ao acionista. E aí, Irani, Mitre ou Ferbasa? Qual delas você tem em carteira? O que você gostou para estudar mais? Já coloca aí nos comentários. E eu separei também outro vídeo na sequência desse. Clica aqui e a gente se vê lá. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!